Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 39 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Eu sou a professora Sirlene e fico muito feliz com a presença de vocês na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o núcleo do sujeito. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos como é que nós fazemos para identificar o sujeito nas orações e hoje nós vamos aprender a identificar o núcleo desse sujeito. Pessoal, peguem lá o material de vocês, o caderno de língua portuguesa, coloquem o número da aula, o assunto e fiquem com o material à disposição para durante a nossa aula vocês fazerem as anotações, tá bom? Vamos aos objetivos da nossa aula, que são reconhecer o núcleo do sujeito no sujeito que vocês encontrarem lá na oração. Então, que vocês saibam achar esse sujeito e desse sujeito identificar qual é o pedacinho, qual é o trecho que é o núcleo, ok? Então, material nas mãos, vamos lá. Então, para revisar, eu gostaria de enfatizar que se por um acaso vocês estão com dúvida e depois da revisão que a professora vai fazer sobre o sujeito, vocês revejam lá a nossa aula de número 11. Lá na aula 11, nós aprendemos apenas a achar o sujeito das orações. O prof vai revisar aqui rapidinho, mas se vocês ficarem com dúvida, voltem lá para a aula 11. Combinado? Então, olhem só. Para eu encontrar o sujeito de uma oração, a primeira coisa que eu faço, eu vou encontrar o verbo desta frase. Então, olhem só. Aqui o verbo é passeava. Como é que a prof sabe que o verbo é este? Passeava é uma ação e eu posso conjugar. Eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos. Então, é um verbo. Passeava também está no tempo passado, está no pretérito. Isso prova para mim que é um verbo. Nas palavras que não são verbos, eu não posso fazer isso. Eu não posso conjugar e eu não posso achar o tempo. Achado o verbo, que é que eu faço mesmo, que nós estudamos lá na aula 11? Eu vou perguntar quem ou o que, né? Porque o sujeito de uma frase pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento. Por quê? Porque vai ser sempre quem ou o que pratica a ação. Então, eu vou perguntar assim, quem passeava? O gato branco, né? O gato de pelo branco. Então, todo este trecho aqui, o gato de pelo branco é o sujeito. Tá certo eu identificar como sujeito apenas a palavrinha gato? Não, não, não. Por quê? Não é qualquer gato que passeava pelo telhado. É o gato de pelo branco. Entenderam a diferença, né? Então, se vocês acham o verbo passeava e perguntam quem passeava, vocês vão achar o sujeito direitinho, tá? Mais um exemplo. Qual é o verbo daqui? Parou, né? O carro da vizinha parou por falta de gasolina. Ah, é a vizinha que é o sujeito. Né? E nem o vizinho aqui. Quem que parou? O carro do vizinho, o carro da vizinha. Perceberam? Se eu não faço o processo de achar verbo e perguntar quem ou o que, eu corro o risco de achar o sujeito errado. E se eu tenho que achar o núcleo do sujeito e eu achei o sujeito errado, eu vou conseguir achar o núcleo? Não vou, né? Porque eu vou errar tudo daí. Então, é um processo. Eu preciso achar o sujeito corretamente para desse sujeito eu achar o núcleo, né? Então, volto a repetir. Estão com dificuldade de achar o sujeito? Rever a aula 11. Tá bom? Combinado, gente? Mas façam sempre esse processo, né? Achem o verbo, parou. Pergunta quem? Quem parou? O que parou? O carro do vizinho. Então, todo esse trecho é o sujeito, tá bom? Muito bem, né?
Então, aqui a prof colocou a revisão daquilo que a prof estava explicando, né? Qual é o processo de achar o verbo? É achar o sujeito? Acha o verbo, pergunta quem ou o que. E aqui a prof dividiu a frase, né? Que nós tínhamos lá no slide anterior. O verbo é passeava, então eu pergunto quem ou o que. Esse trecho vai ser o meu sujeito, ok? E agora, o que é o núcleo do sujeito? Tá? O núcleo do sujeito vai ser a palavra mais importante desse sujeito, a palavra mais significativa. Então, a frase que a prof colocou lá no início e que eu destaquei como sujeito, o gato do pelo branco, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que compõem o sujeito. Aí eu vou raciocinar. Qual é a palavrinha dessas 5 que é mais importante para a minha frase? A palavra gato. Então, o núcleo desse sujeito é a palavra gato. Entenderam? Então, anotem lá no caderninho de vocês. O que é núcleo do sujeito? É a palavra mais importante que compõe o sujeito. E se o sujeito tem uma só palavra? Vai ser núcleo também. Acontece, né? Pode acontecer. Olhem o outro exemplo aqui, o prof trouxe. Vacas brancas e malhadas pastavam sossegadamente. Aqui eu já dividi para vocês, né? O sujeito é vacas brancas e malhadas. Por quê? Pastavam é o verbo. Quem pastavam? O que, né? Quem ou o que? As vacas brancas e malhadas. Agora eu tenho um sujeito com 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Qual é a palavra mais importante desse sujeito para a nossa oração, para a nossa frase? A palavrinha vacas. Por quê, gente? Porque brancas é uma característica da vaca, né? E malhada também é uma característica da vaca. Então, é uma característica só. Eu falo é das vacas. Aqui é um adjetivo, uma característica. Aqui é um adjetivo, outra característica, ok? Muito bem. Mais alguns exemplos para vocês terem bem claro, né, de como é que eu vou achar o núcleo do sujeito. 5 caças de guerra cruzaram o céu. Vou achar o verbo. Cruzaram. Quem cruzaram? Os 5 caças de guerra. Então, tudo isto aqui é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavrinha caças. Por quê? Porque é a palavra mais importante, mais significativa para a minha oração, para a minha frase. A palavrinha de guerra é uma locução adjetiva, é uma característica da palavra caças. E a palavra 5 é um numeral, está indicando a quantidade de caças que cruzou o céu. Nós já estudamos os numerais, já estudamos a locução adjetiva, né, pessoal? Outro exemplo. A preguiça que atrapalha os estudos. E atrapalha mesmo. Podem ter certeza, né? Vou agora procurar o verbo para confirmar que esse aqui é o sujeito. Qual é o verbo dessa oração? Atrapalha. Quem é que atrapalha? A preguiça. Agora eu tenho um sujeito com apenas 2 palavrinhas, né? 1, 2. Qual é o núcleo? A palavra mais importante, a palavrinha preguiça. Então, esse A aqui, ele faz parte do sujeito, mas ele não é núcleo, tá certo? Muito bem. Outro exemplo, é aqui que a prof chegou, né? No ponto que o sujeito só tem uma palavrinha, e daí ele vai ser núcleo também. Olhem só, Deus é perfeito. Qual é o verbo? É. Eu sou, tu és, ele é. Parece tão pequenininha a palavra que nem parece verbo, né? Mas é verbo sim, tá? Então agora, quem é que é? Deus. Deus é sujeito, né? Então essa palavrinha vai ser também o núcleo do sujeito, tá bom? Bem fácil, né?
Importante, pessoal. Uma oração pode ter sujeito com um núcleo e pode ter sujeito com mais de um núcleo. Até agora, a prof mostrou para vocês sujeitos que continham apenas um núcleo. Mas, vejam neste exemplo aqui, quantos núcleos nós temos? 2 núcleos. Isso mesmo, eu posso ter sujeitos com 2, 3 ou mais núcleos, né? Porque daí nós teremos mais de uma palavra importante para a oração. Olhem só, lembram do processo? Acha o verbo, pergunta quem ou o que para achar o sujeito. Verbo, participaram. Quem participaram? Os escritores e professores. Eu tenho 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Qual a palavra mais importante desta oração? Escritores e também professores. Por quê? Porque é dos 2 que eu falo. É os 2 que participaram da conferência, tanto os escritores quanto os professores. Então, aqui eu tenho um sujeito com 2 núcleos. Só que bacana? Mais um exemplo. A poltrona e o tricô inacabado lembravam meus tempos da infância. Verbo desta oração, lembravam. Quem lembrava alguma coisa para mim? A poltrona e o tricô inacabado. Olhem quantas palavras que eu tenho compondo o meu sujeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas. E agora eu tenho novamente 2 núcleos. A palavra poltrona é uma das mais importantes para a minha oração e a palavra tricô também é uma das palavras mais importantes para a minha oração. Por quê? Porque as 2 coisas faziam com que eu me lembrasse dos tempos de infância, né? Então, aqui eu tenho um sujeito com 2 núcleos. Isso eu vou dizer que é um sujeito composto. Um sujeito simples é aquele que tem um núcleo só. O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Nós vamos ver isso com mais detalhes também nas aulas posteriores. O que é que vocês precisam saber fazer aqui? Achar o núcleo do sujeito e entender que uma oração pode ter um sujeito com um núcleo e pode ter um sujeito com mais de um núcleo. Muito bem. Então, não esqueçam, o sujeito da oração é de quem ou do que é que eu estou falando na oração. Para achar o sujeito, o que é que eu faço? Eu localizo o verbo. Localizado o verbo, eu pergunto quem ou o que. Desse sujeito que eu localizei, eu vou procurar a palavra ou as palavras mais importantes, mais significativas para a minha oração. E esta palavra ou estas palavrinhas, que nós vimos que pode ser 2 ou mais, serão o quê? O núcleo do sujeito. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, vejam mais uns exemplos que é bem importante vocês compreenderam também, que o núcleo do sujeito ele pode assumir diferentes funções. Olhem só, o núcleo do sujeito pode ser um substantivo. Por exemplo, seus beijos são vermelhos. Passou batom vermelho, né? A moça, a mulher, a menina. São é o verbo. Quem que são? Seus beijos. Qual é o núcleo do sujeito seus beijos? A palavrinha beijos. Beijos é substantivo, é nome de alguma coisa. O núcleo pode ser um pronome. Por exemplo, na frase, eu gosto de você. Qual é o verbo? Gosto. Quem é que gosta? Eu. O sujeito só tem uma palavra e quando tem uma palavra só, a própria palavra é o núcleo. Porém, neste caso, a palavrinha eu, que é sujeito e núcleo, é também um pronome. Por quê, professora?
porque o eu está no lugar do meu nome, está substituindo um substantivo próprio, no caso, o nome da pessoa, né? Pode ser uma palavra substantivada. O que é uma palavra substantivada? É uma palavra que geralmente não tem função de sujeito, mas que no contexto, né, na oração, ela funciona como um sujeito. Vejam só. Amar é fácil. Vamos achar o sujeito? Qual é o verbo? É. Eu sou, tu és, ele é. É verbo, ok? Quem é que é? O que é fácil? Amar. Amar é sujeito. Neste caso, amar é uma palavra substantivada. Ela está funcionando como um substantivo. Porque quando eu digo assim para vocês, amar é fácil, amar está dando nome para o sentimento que eu acho fácil. E é um substantivo. Só que geralmente a palavra amar é verbo, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Entenderam o que é a palavra substantivada? É a palavra que troca de função. Não é substantivo, mas que está funcionando como um substantivo. E neste caso ela é palavra substantivada, é sujeito e é núcleo. Por quê? O que é fácil? Amar, que é sujeito. Sujeito que tem uma palavrinha só vai ser o núcleo, ela mesma também. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até o finalzinho da aula. Não esqueçam da atividade sobre esse assunto. Se ficaram com dúvidas, revejam o conteúdo, reassistam a aula, tá? Para vocês irem seguros daqui para frente com esse conceito de saber achar o núcleo, para quando nós formos classificar os tipos de sujeito, vocês tirarem só 10, tá bom? Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.